Neemias, texto, fala sobre a vida de Neemias, sobre Jerusalém. Neemias era um descendente dos judeus que foram levados para a Babilônia no tempo de Nabucodonosor. E ele era copeiro do rei Artaxerxes. E Neemias era um homem de confiança do rei, era um homem que provava a comida, a bebida do rei, um homem que estava ali naquele palácio, numa situação confortável, por ele ser um homem de confiança do rei. Mas a Bíblia diz que houve um certo dia que Anani, irmão de Neemias, ele foi até o palácio para visitar Neemias. E quando ele chega naquele lugar, ele começa a falar com Neemias a situação que estava a Jerusalém. E a Bíblia diz que ele passa um relatório como que se encontrava Jerusalém. E ele diz para Neemias assim: olha, os sobreviventes ao cativeiro estavam passando por grandes necessidades, por grande aflição, por grande vergonha. E ele diz: olha, os muros estão caídos, os portões estão queimados. Os muros naquela época, os portões representavam segurança, representava força, representava proteção, autoridade de uma cidade. Quando os muros de uma cidade eram caídos, eram derrubados, quando as portas eram queimadas, essa cidade ficava vulnerável aos ataques dos inimigos. Essa cidade ficava desprotegida. E agora Neemias recebe essa notícia que os muros de Jerusalém estavam caídos, que os portões estavam queimados, que a cidade estava toda entregue ao inimigo, destruída, vulnerável. E a palavra diz que Neemias, ao ouvir aquelas palavras, ele sentiu uma profunda tristeza no seu coração. E a Bíblia diz que ele lamentou, e ele chorou muito diante de Deus ao saber da situação de Jerusalém. Como que estava Jerusalém? Neemias estava lá no palácio, ele estava confortável, e ele poderia nem se importar com Jerusalém. Neemias poderia pensar assim: puxa, eu estou aqui, eu sou um homem de confiança do rei, eu não preciso preocupar com Jerusalém, eu não preciso preocupar se as portas de Jerusalém elas estão queimadas, eu não preciso preocupar se os portões eles estão, os muros estão caídos, porque a sua situação era confortável. Mas não foi assim que a Bíblia diz que Neemias ele se sentiu. A Bíblia diz que Neemias sentiu necessidade. Neemias sentiu uma responsabilidade de fazer alguma coisa pela sua Jerusalém. De fazer algo. E aí o texto diz que Neemias, ele pensa e analisa: o que eu posso fazer para construir os muros de Jerusalém novamente, para levantar os portões novamente, para edificar as portas novamente. Irmãos, aqui quando a gente lê esse texto de Neemias recebendo essa notícia, da angústia de Neemias, da tristeza de Neemias, nós trazemos uma reflexão para a nossa vida que há um tempo em que nós também, cada um de nós,
devemos olhar para a nossa Jerusalém. Como está a nossa Jerusalém? Pastor, quem é a nossa Jerusalém? A nossa Jerusalém, irmãos, primeiro, é a igreja. Como é que está a igreja? Como é que estão os muros da igreja? Como é que estão os portões da igreja? A nossa Jerusalém, ela pode representar a nossa vida espiritual, a nossa vida material. Como é que estão os muros da nossa vida espiritual? Como é que estão os muros da nossa vida material? É eu olhar para dentro de mim e entender como é que está a minha vida, como é que está o meu coração, como é que estão os muros da minha vida, os portões. É nós analisarmos como é que está a nossa família. Se os muros da nossa casa não estão caídos, se os portões não estão queimados, como está a nossa Jerusalém? Como está a igreja? Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida material? Como está a nossa família? Fazemos uma análise. Neemias, ele sentiu angustiado com as portas queimadas, com os muros caídos. Nós devemos, irmãos, desejar no nosso coração reconstruir, edificar os muros da nossa vida, os muros da nossa família, os muros da Nova Jerusalém. Nós devemos ter desejo no nosso coração de levantar novamente as portas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da igreja. Sentir isso dentro de nós. Para edificar os muros, o que é que nós precisamos? O que é que Neemias ele fez? Quais foram os passos que Neemias ele deu? Como eu disse aqui, ele poderia ter ficado lá no palácio, ele poderia ter ficado lá confortável no palácio, junto com o rei. Não estou nem aí para Jerusalém. Eu não estou em Jerusalém. Mas Neemias, ele de fato tomou uma decisão de sair do seu conforto, de sair do conforto do palácio, para dizer assim, eu vou edificar os muros novamente. Eu vou levantar os muros novamente. Eu vou levantar os portões novamente. Sabe, irmãos, nós devemos ser valentes como Neemias. A igreja precisa ser valente como Neemias. E olha para os muros caídos. E olha para os portões que foram queimados. Mas que tem valentia para dizer assim, olha, vamos erguer os muros novamente. Vamos erguer as portas novamente. Nós devemos ser valentes como Neemias para ter uma sinceridade de olhar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material e dizer, olha, eu não concordo a maneira como a situação está. Eu não concordo como que a minha vida espiritual está, como que a minha vida material está. Eu preciso levantar os muros da minha vida de novo. Eu preciso levantar, edificar, eu preciso levantar os portões. Você olhar para a tua casa e não conformar, sair do seu conforto e dizer, olha, vamos chamar a tua casa, a tua família e dizer, vamos levantar os muros de novo. Vamos levantar os portões. Não é impossível levantar os muros, não é impossível levantar novamente os portões da nossa vida, da nossa casa. Neemias deu passos importantes. O primeiro passo que Neemias deu foi ter um coração aquebrantado. Repita comigo e diga, coração aquebrantado. Irmãos, aliás, coração quebrantado. Ninguém pode edificar muros, ninguém pode levantar nenhum portão se não tiver coração quebrantado diante de Deus. Tudo começa com o coração quebrantado diante de Deus. Neemias, a primeira coisa que ele fez foi jejuar e orar pela sua Jerusalém. A primeira atitude que Neemias tomou ao sair do conforto que ele estava, ele começou uma consagração, ele começou um jejum, oração, em prol da Jerusalém, em prol de levantar os muros,
É tempo de jejuar, irmãos. É tempo de nós orarmos pela nossa família. Você não levanta muros pela sua força humana só. Você não levanta muros só por querer levantar muros. O primeiro passo é orar. O primeiro passo é jejuar. O versículo 4 diz assim: levantei-me por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Eu me coloquei diante do Senhor e comecei a jejuar e a orar pela Jerusalém. Muros começam a ser construídos com o joelho no chão. Muros começam a ser edificados com os joelhos no chão. Portões são levantados na nossa vida com os joelhos no chão. Às vezes falamos muito, às vezes reclamamos muito, ficamos chorando, olhando para trás, reclamando, ao invés de orar. Meu irmão, ao invés de reclamar, ao invés de ficar chorando, coloca o joelho no chão, coloca o seu rosto no pó e interceda pela sua Jerusalém. Ore pela sua Jerusalém, construindo novamente com os joelhos no chão. Ele intercedeu por Jerusalém. Ele pediu perdão pelos pecados de Jerusalém. Ele disse: Senhor, se porventura eu pequei em algum momento, se porventura a minha Jerusalém ela errou, a minha Jerusalém ela pecou, que o Senhor nos perdoe pelo nosso pecado. Perdoe o pecado de toda Jerusalém. Senhor, não nos deixe vulnerável, não nos deixe na mão do inimigo, mas levanta novamente Jerusalém. Meu irmão, ore, coloque o seu rosto no pó. Peça perdão pela sua Jerusalém, pelo pecado da sua Jerusalém. Senhor, perdoa o pecado da minha família, da minha casa. Perdoa o pecado, Senhor, que talvez por algum momento eu cometi. Perdoa, Senhor, pelo pecado, talvez da igreja, Senhor. Mas nos dê força para edificar os muros. Nos dê força, Senhor, para levantar as portas que estão queimadas. Essa foi a primeira atitude dele. Segundo, ter um coração voluntário. Diga comigo, coração voluntário. Ter um coração de servo. Se colocar à disposição. Sentir o drama. Sair do seu conforto e assumir a responsabilidade de dizer: olha, eu quero ser um voluntário. Eu me coloco como um voluntário, eu me coloco como um servo para levantar os muros novamente, para edificar os muros novamente. Neemias, ele já tinha um coração de servo ao estar ali servindo ao rei. O rei nunca tinha visto Neemias triste, angustiado, mas um dia Neemias ele aparece na presença do rei, triste, angustiado. Neemias, o que está acontecendo com você? Eu nunca te vi triste, eu nunca vi a sua face abatida. E Neemias conta para o rei o que estava acontecendo em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele pede permissão ao rei para ir e reconstruir os muros. Entenda aqui, irmão, toda a regalia diante do rei. Mas Neemias chega lá agora e diz assim: Senhor, me permita eu voltar para minha Jerusalém. Me permita, Senhor, eu me colocar como um servo. Me permita me colocar como um voluntário. Eu preciso novamente ajudar a minha Jerusalém, a levantar os muros da minha Jerusalém, a levantar os portões de novo. Rei, me permita que eu possa ir. Nós precisamos aprender com Neemias a ter um coração voluntário, a sermos servos, estarmos prontos para servir. Não só olhar os muros caídos, não só olhar os portões pegando fogo, mas você se colocar na brecha e dizer assim: eu sou um servo nesse lugar, eu sou um voluntário, eu preciso ser usado pelo Senhor nesta Jerusalém. E se você tiver desejo de ser usado na Jerusalém, Deus pode te usar tremendamente para edificar os muros. Nós devemos olhar para a igreja, devemos ter desejo de fazer. Não olhar os muros caídos
não olhar os portões pegando fogo e eu ficar aqui, ó, no meu palácio, na minha condição. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Muitas vezes, os filhos de Deus, ao invés de se colocar como servos voluntários, estão recuando. As paredes estão caindo, mas eu não estou nem aí. Os muros estão pegando fogo, mas eu não estou preocupado. Eu estou muito confortável no meu palácio. Mas hoje, o Senhor está te desafiando, como desafiou a Neemias, a sair do seu conforto, a sair do seu palácio, a se colocar como voluntário, como servo, para a edificação da nova Jerusalém, em nome do Senhor. Você está pronto a sair do seu conforto e falar assim: eu vou edificar a minha vida espiritual. Eu preciso edificar de novo os muros da minha vida espiritual. Eu preciso edificar de novo os muros da minha vida material. Eu preciso edificar os muros da minha casa, da minha família. Colocar à frente. Terceiro, examinar o que está quebrado. Neemias, agora com a autorização do rei, ele vai para Jerusalém. E a Bíblia diz que ao chegar em Jerusalém, irmãos, Neemias ficou, calado. Ele ficou 3 dias ali, sem falar nada com ninguém. Sem falar com ninguém por que ele estava ali de volta, por que ele estava em Jerusalém de volta. E um dia, à noite, Neemias não chamou nem os oficiais. Um dia à noite, ele chama ali alguns soldados, uns 3 soldados, alguns 3 homens. E ele sai a cavalo à noite, pela madrugada. E a Bíblia diz que Neemias, ele vai lá aonde os muros estavam caídos. Ele vai lá onde os portões estavam ali estavam caídos. Neemias volta naquele lugar. E ele examinou. Ele fez uma varredura. Ele identificou aonde o muro estava quebrado. Ele identificou quais foram as brechas daquele muro. Como começou a fraqueza naquele muro. Ele foi passando ali e foi examinando os pontos aonde estava quebrado. Você precisa identificar, irmãos, o que está quebrado, o que está assolado, onde aconteceu possíveis brechas. Nós precisamos identificar por onde o inimigo ele entrou, por onde o inimigo está entrando, por que ele achou uma brecha para conseguir derrubar os muros, por que ele achou uma brecha para derrubar os portões. Aonde foi que o inimigo começou a vencer? Na igreja. Aonde foi que o inimigo começou a vencer na sua vida? Na sua vida espiritual, material. Aonde foi que o inimigo começou a vencer? No meio da tua casa, da tua família. Para você ficar vulnerável. Para a sua Jerusalém ficar vulnerável. Neemias examinou antes de fazer qualquer coisa. Você precisa fazer essa análise na sua vida. Pastor, eu não estou bem espiritualmente. Eu estou me sentindo fraco. Eu não estou mais como antes, sentindo a presença de Deus como antes. Irmão, para e identifica onde o inimigo começou a ganhar campo. Para trazer fraqueza na sua vida. Pastor, eu era aquela pessoa que trabalhava muito no reino, na obra. Eu queria fazer tantas coisas e hoje eu não estou com ânimo para continuar. Eu não estou com ânimo para fazer. Faça uma análise sincera. Aonde o inimigo ganhou campo, irmão, para você não ter prazer de fazer para Deus. Quem perde a alegria de fazer para Deus, existe alguma brecha onde o inimigo entrou. Ninguém pode perder o prazer ou a alegria de realizar para Deus. Você não faz para a igreja, você não faz para o pastor. Em primeiro lugar, você faz para Deus. Trabalhar para Deus é privilégio. Ser servo é privilégio. Ser voluntário é privilégio. Você está fazendo por Deus Todo-Poderoso. Você está um instrumento do Deus Todo-Poderoso. Mas agora eu não estou tendo prazer, não estou tendo vontade. Eu estou parando no meio do caminho, eu estou recuando. Aonde é que o inimigo ganhou campo? Aonde é que o inimigo entrou e começou a colocar desânimo na tua vida, no teu coração?
Na sua vida material, as coisas não andam, não caminham, tudo que eu tento não dá certo. Aonde que o inimigo começou a ganhar campo? Vai lá, volta, faz como Neemias. Volta lá onde os muros estão quebrados. Volta lá, novamente, aonde os portões estão queimados, foram queimados. Começa a fazer uma análise. Onde o inimigo ganhou campo. Quem está entendendo isso? Essa foi uma estratégia tremenda de Neemias. Ele volta. Aí a Bíblia diz que agora Neemias faz a quarta, é o quarto passo. Visão estratégica. Neemias, ele agora chama todo o povo de Jerusalém. Ele chama todos. E Neemias diz assim, olha, não vamos aceitar os muros caídos. Não vamos aceitar os portões dessa maneira. Não vamos ficar vulneráveis ao inimigo. Não vamos aceitar isso. Vamos levantar os muros lá em Jerusalém de novo. Vamos reerguer esses muros. Vamos reerguer esses portões. Vamos fazer tudo de novo. Os muros estão caídos hoje, mas nós podemos levantar. Os portões estão queimados hoje, mas nós podemos levantar. Vamos erguer novamente, vamos nos levantar novamente. E a palavra diz que todo o povo começa a ouvir Neemias. E aí a Bíblia diz que eles fortaleceram as suas mãos para a obra. Todos fortaleceram as suas mãos, todos entenderam aquela palavra, deixaram entrar na vida dele, no coração deles, e olha, vamos juntar, vamos nos unir e vamos levantar os muros sim, vamos levantar os portões, vamos refazer. Irmão, ainda é tempo de refazer no nome de Jesus, de levantar os muros da igreja de novo. Não vamos parar e ficar reclamando, não vamos parar e ficar olhando atrás, não vamos parar e ficar contando história de trás, vamos olhar para frente, vamos levantar de novo e vamos erguer esses muros no nome de Jesus. Estão caídos, mas pode levantar. Portões estão queimados, mas pode levantar. O Senhor é conosco, o Senhor nos dará força de novo. Nós estamos aqui e nós vamos em nome de Jesus, em nome do Senhor. Senhor, as portas da minha vida espiritual ou material, os portões estão caídos, não aceite, irmão, diga, eu vou erguer de novo. Pode estar caído, mas amanhã vai ser outro dia para mim. Eu vou erguer os muros da minha vida espiritual de novo. Eu vou ser renovado de novo, restaurado de novo. Talvez os muros da sua família, você vai olhar, não, eu não aceito esses muros caídos na minha casa, eu não aceito esses portões queimados na minha casa, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou erguer os muros de novo em nome do Senhor, e a minha casa, a minha família vai ser protegida no nome do Senhor. Não se entregue. A palavra de Neemias para todo aquele povo, não se entreguem. Nós vamos construir de novo, vamos levantar tudo de novo. Meu irmão, em nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Senhor, Ele está te dizendo, vamos erguer de novo. Levanta de novo. Vamos fazer tudo de novo, vamos reconstruir a nossa vida com Deus. Eles se uniram. E Neemias, ali, estrategicamente, ele divide aquele povo em grupos. Ele pega famílias e ele vai dividindo. E Neemias diz assim, olha, essa parte do muro é com esse grupo. E ele mede mais uma parte, essa parte é com este grupo. E mais essa é com este grupo. E mais essa é com este grupo. E cada grupo que Neemias levantou foi pegando uma responsabilidade da parte dele no muro. E eles começaram a reerguer os muros de Jerusalém. Cada um fazendo a sua parte. Cada um como voluntário, como servo, trabalhando, realizando. E a Bíblia diz que eles foram erguendo. Nós nos unimos aqui, irmãos. Cada um fazer a sua parte. Tem uma parte do muro que Deus colocou você. Vou repetir. Tem uma parte do muro que Deus colocou você. Você vai ficar parado ou você vai trabalhar? Você vai ficar parado, meu irmão? Ou você vai fazer a sua parte do muro? Vai deixar os outros fazer sozinho, não vai reerguer sua parte?
porque o Senhor te levantou para que você faça a sua parte desse muro. Não é tempo de recuar, não é tempo de parar, mas é tempo de cada um de nós fazermos a nossa parte do erguer o muro. Eles começaram a reconstruir os muros. Quinto, resistir aos inimigos. Meu irmão, para erguer muros novamente, para erguer portas novamente, saiba de uma coisa: você vai ter que enfrentar inimigo. Você vai ter que resistir ao inimigo. A palavra de Deus, ela diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só foge, o diabo só sai fora quando você resiste. E não pensa você que o inimigo quer que você levante os muros da sua Jerusalém. Não pensa você que o inimigo vai se alegrar, vai bater palma, ó que maravilha, ó, está lá erguendo os muros da sua Jerusalém, está erguendo os muros de novo da sua vida espiritual. O diabo vai bater palma. Está erguendo os muros da tua família, da tua casa. O inimigo não vai ficar satisfeito, automaticamente ele vai levantar contra você. Satanás quer muros caídos, Satanás quer portões queimados, Satanás quer ver a sua vida vulnerável, a igreja vulnerável. Satanás, ele quer ver a sua família vulnerável para ele entrar, para ele arrebentar, bagunçar. E quando você decide levantar os muros, quando você decide levantar os portões, pode ter certeza que o inimigo vai levantar contra você. Vai tentar contra você. Mas eu digo para você, não se entristeça quando o inimigo levantar contra você. Não se entristeça quando você sentir, o inimigo pressionando você. É momento de alegria. É momento de prazer. Sabe por quê? Porque ele está revoltado com você. Pior se ele estivesse feliz com você, se o diabo ficasse quietinho. Mas quando você se levanta, quando você está edificando, o inimigo vai levantar mesmo. E você precisa resistir a esse inimigo no nome de Jesus. A Bíblia diz assim: quando Sambalate e Tobias e o restante dos inimigos viram a reconstrução dos muros, ou que a reconstrução dos muros estava avançando, que as brechas estavam sendo tampadas, eles começaram a ficar contrariados. Eles ficaram furiosos. E eles uniram força para lutar contra Jerusalém. Eles levantaram com tudo. Sambalate levantou com tudo, Tobias. Todo o exército deles levantou com tudo contra Jerusalém, para guerrear. Satanás vem com tudo para guerrear, porque ele não quer muros edificados. Entenda isso. Mas Neemias não se entregou. Eles disseram: Neemias, para com a edificação deste muro. Neemias, é besteira levantar os muros de novo. Neemias, é besteira levantar os portões de novo. Neemias, pare! Mas a Bíblia diz que Neemias, ele continuou. E ele chama todo o povo. E eles ali continuam. Mesmo os inimigos vindo para guerrear, eles continuaram, irmãos, trabalhando. Com uma mão, uma mão estava pronta para o serviço. A outra mão, eles tinham uma arma para lutar. E a Bíblia diz que eles ainda tinham um cinto, onde eles penduravam uma espada. E eles estavam lá firmes, trabalhando. Com a outra mão, a arma, espada na cintura. O inimigo precisa ver sua coragem. O inimigo precisa ver, irmão, sua ousadia. Não é a sua covardia. Vou parar. Está muito difícil. Olha a luta. Satanás bate palma. É isso mesmo, para. Não fica edificando muro, não. Não fica aí, levantando portas, não. Mas quando você é guerreiro, uma arma na mão, na outra você está aqui, trabalhando, espada.
eu estou pronto para a guerra, para a batalha, eu não vou parar, eu vou continuar edificando, eu vou continuar como servo na igreja, eu vou continuar servindo, eu vou continuar edificando a minha vida espiritual, eu vou continuar edificando a minha vida material, eu vou continuar, no nome do Senhor, edificando a minha família, levantando os muros, e ninguém vai me parar. É assim que nós precisamos ser. Os inimigos todo dia mandavam recados para Neemias. Neemias, vem cá conversar com a gente. Neemias, para esse serviço um pouco aí. Vem aqui reunir com a gente. Era o que o Sanbalat dizia. Mas Neemias ali valente, com todo o povo trabalhando. Neemias olha para ele e Neemias manda um recado e diz assim, olha, nós não vamos parar. Nós estamos empenhados numa grande obra e nós não vamos parar. Essa foi a resposta. Eu não vou parar. Nós não vamos parar. Nós estamos empenhados numa grande obra. Não podemos. Essa tem que ser a sua mensagem para Satanás. Essa tem que ser a sua mensagem para o inferno. Eu estou numa grande obra. Eu estou edificando os muros novamente. Eu estou levantando as portas novamente. Eu estou com um alvo. Eu estou com um objetivo em Deus. Eu estou com um propósito em Deus. E eu não posso parar. Não olhe para o inimigo. Olhe para o seu alvo, seu objetivo, para Deus. E a vitória será sua. Amém, amado? A Bíblia diz que os inimigos não puderam com Neemias. Em 52 dias, Neemias ergueu novamente os muros de Jerusalém. 52 dias, as portas estavam edificadas de novo. 52 dias de trabalho. Saiu da sua condição do palácio, do seu conforto, e ele foi e arregaçou as mangas e começou a trabalhar. É isso que Deus quer de mim, Deus quer de você. Saímos do nosso conforto, irmãos, arregaçar as mangas, trabalhar, lutar e dizer, os meus muros não vai ficar caído, os portões não vão ficar caídos, mas serão erguidos no poder do Senhor. Na fé, na oração, no esforço, no trabalho. Deus vai te honrar. Quem está entendendo aqui? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ele é Deus. Eu fiquei analisando aqui, se Neemias, com 52 dias, levantou os muros, com 52 dias, levantou os portões, edificou toda Jerusalém. Meu irmão, nós com 360. Hein? E nós com 365 dias. O que nós não faríamos se nós quisermos? Que obra, irmão, tremenda que nós podemos fazer no reino, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.